Parlamentares intensificam a apreciação de projetos e presidente da Assembleia, Josué Neto, garante votação da Lei Orçamentária Anual para a próxima semana. Deputados questionam a proposta apresentada pela sociedade civil que institui lei de iniciativa popular sobre reforma política. Tribunal de Justiça do Amazonas nega pedido de intervenção no município de Coari. E ainda, atendimento à população realizado pelo INSS é avaliado em audiência pública proposta pelo deputado Marcos Rota. Presidente Dilma Rousseff veta projeto que reduziria a contribuição social do empregador e do empregado doméstico. Os principais fatos do dia agora no Alean Notícias. Boa noite. Durante a sessão plenária de hoje, os deputados aprovaram um projeto que aumenta o número de auditores do Tribunal de Contas do Estado. A Casa também manteve 2 vetos governamentais. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, a meta é que nas próximas sessões sejam votados 2 projetos de lei referentes ao Tribunal de Justiça e à Lei Orçamentária Anual. Os vetos governamentais aprovados pela Alean referem-se à preferência de tramitação aos procedimentos judiciais que tenham como objeto a adoção de menores de idade e a inclusão de psicólogos e assistentes sociais nos departamentos integrados de Polícia do Estado. Também foi aprovada a emenda constitucional que aumenta um cargo de auditor do Tribunal de Contas do Amazonas. O presidente da Casa, Josué Neto, destacou que nas próximas sessões deverão ser votados 2 projetos do Tribunal de Justiça e a Lei Orçamentária Anual. Nós temos aí ainda de importante na Casa 2 matérias do Tribunal de Justiça, uma oriunda do próprio Tribunal de Justiça e uma que trata do Tribunal de Justiça, mas que é de origem do Governo do Estado. Então nós temos aí, além da LOA, 2 matérias importantes do Tribunal de Justiça e as matérias de autoria dos próprios deputados que como nós percebemos agora há pouco, tem uma matéria que é de autoria do deputado Marcos Rota, que nós vamos colocar em votação e vamos promulgá-la. Um dos projetos aprovados foi o de autoria do deputado Fausto Souza, que dispensa o pagamento das despesas com a realização de funeral à pessoa que tiver doado órgãos ou tecidos corporais para transplante. Segundo o parlamentar, a iniciativa servirá para incentivar a doação do Estado. A família, quando acontece um acidente ou qualquer tipo de morte, que precisa doar um órgão, e hoje é uma campanha no Estado ou no país muito grande em relação a isso, doações de órgão até para salvar outras vidas, essas famílias poderão ser contempladas com esse auxílio funeral. Dentro desse meu projeto, eu peço a fixação de placas em hospitais, nas funerárias e em pronto-socorro, para que a população tome conhecimento disso. Entre os projetos de lei aprovados está a concessão do título de cidadão amazonense a Ramison Monteiro de Souza, ex-diretor do Hospital Adriano Jorge. A autoria da proposta foi do deputado Sinésio Campos. E a reforma política voltou a nortear os debates na Casa Legislativa. O deputado Marcelo Ramos criticou a proposta apresentada pela sociedade civil, que propõe uma lei de iniciativa popular sobre o tema. Segundo o parlamentar, as sugestões apresentadas não resolvem o problema atual na política e podem beneficiar grandes partidos. A reforma política é um tema polêmico no Congresso Nacional. Apesar da pressão feita pela sociedade, poucos avanços foram feitos sobre o assunto. Por conta dessa lentidão, diversas organizações da sociedade civil, como OAB e CNBB, estão coletando assinaturas para a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular tratando de reforma política. Um dia após a realização de um ato público na Assembleia Legislativa em apoio à proposta, o deputado Marcelo Ramos criticou o projeto. Segundo o parlamentar, diversas das mudanças apresentadas não resolvem o problema atual na política e acabam beneficiando os grandes partidos. Ramos cita o exemplo do financiamento público de campanha. Eu discordo radicalmente das principais propostas apresentadas nessa reforma política. A primeira delas, que diz respeito a financiamento público de campanha, utilizando como regra para a distribuição dos recursos para a campanha as mesmas regras de distribuição do tempo de TV. Eu pergunto para você que nos assiste, você acha justo a distribuição do tempo de TV? Que concentra muito tempo nos grandes partidos e deixa os partidos médios e pequenos sem espaço para democraticamente defender as suas ideias?
Óbvio que as pessoas não concordam com isso, e o que eles defendem é que se aplique isso também na distribuição de recursos para a campanha. Os partidos grandes serão perpetuados como grandes e hegemônicos, e os pequenos continuarão sem a possibilidade de apresentar uma nova alternativa para o povo brasileiro. O tema repercutiu em plenário. A maioria dos parlamentares apoiou o pronunciamento e destacaram a necessidade de mudanças em relação aos partidos políticos. Essa história graciosa de financiamento público de campanha nada mais é do que uma tentativa translocada dos grandes partidos desse país, deputado Marcelo, em tirar mais dinheiro ainda do povo brasileiro. Vossa Excelência falou que a divisão seria feita pelas bancadas federais. O que a gente tem ouvido, escutado muito a respeito disso, é que, na realidade, seriam por todas as bancadas do Brasil inteiro. Isso quer dizer o seguinte, deputado Marcelo Ramos, que do 1 bilhão de reais que estaria destinado a isso, 650 milhões iriam para o PT. Eles estão achando pouco ainda o que já fizeram com a Petrobras e com as outras empresas públicas do Brasil? Eu, particularmente, entendo que antes da reforma política nós temos que ter a reforma partidária. A Excelência está com toda a razão. Nós não temos partido, nós temos cartório, e os cartórios com dono. Essa que é a grande realidade. Vossa Excelência acompanhou que eu fui vítima de uma pessoa que é dona do partido. E olha que eu era vice-presidente regional do partido e líder do partido nessa casa, eu não pude fazer nada. Absolutamente nada. As práticas partidárias, elas são exercidas somente para fazer eleição. Não há vida orgânica, não há funcionamento dos partidos. Essa que é a grande realidade. Ou nós mudamos e trabalhamos para mudar essa legislação, e o resto todo torna-se secundário. Nós vamos discutir um tema sem aprofundar o outro. As mesmas figuras vão estar comandando os partidos políticos, seja a nível municipal, a nível regional, a nível nacional, sem a oportunidade da renovação. O sistema é esse. Ele tem que ser modificado. O PSDB defende voto distrital misto. Aquela tolice da Dilma de pedir segundo turno para eleição de deputado é uma brincadeira. Essa história da mãe das reformas. As reformas deveriam ter sido feitas há muito tempo. E o Brasil precisa passar por elas para resolver problemas que já são da realidade da nação. Eu concordo com o deputado Abdala Frasco, deputado Zé Ricardo, que é necessária uma avaliação muito clara do que tem que ser feito no sistema eleitoral brasileiro. Já o deputado José Ricardo discordou. O parlamentar apoia a proposta da sociedade civil e lamenta que o Congresso Nacional não queira discutir o tema. A maioria desses partidos de aluguel vão sumir se tiver de verdade uma reforma política, porque não são partidos políticos, são instituições criadas para atender o interesse eleitoral, só serve para a eleição. Você nunca ouviu um partido desse debatendo nenhum assunto na sociedade. É lamentável. Nós temos que acabar com isso, é uma imoralidade pública, esse negócio de criar partido todo dia. Uma das principais críticas ao projeto está relacionada à eleição parlamentar, que seria realizada em 2 etapas. Na primeira, o voto seria apenas nos partidos, que mais tarde definiriam quem são os candidatos que disputam o cargo. Os críticos afirmam que a medida concentra poder nas mãos dos dirigentes partidários, o que é prejudicial para a democracia. Tribunal de Justiça do Amazonas nega pedido de intervenção no município de Coari. O relator do processo, o desembargador João Simões, alegou não ver provas consistentes que justifiquem a medida. O pedido de intervenção foi feito pelo Ministério Público do Estado após a Assembleia Legislativa protocolar junto ao órgão uma representação contra o prefeito Adail Pinheiro, pedindo a intervenção no município. O pedido de intervenção no município de Coari foi novamente negado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. O Ministério Público do Estado entrou com recurso pedindo a revisão da decisão do relator do processo, desembargador João Simões, que declarou não haver sustentação nas denúncias de que o prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro, se mantém no comando das decisões da administração pública, mesmo estando preso. De acordo com o Ministério Público, há contradições no voto do relator.
O pedido foi feito pelo Ministério Público através do ex-procurador-geral de Justiça, Francisco Cruz, apresentando 13 denúncias contra Adail. O relator do processo negou a intervenção, alegando não haver provas consistentes que justifiquem o pedido. Eu respeito, mas discordo da posição do tribunal. Obviamente, existem provas consistentes de que há quebra da ordem constitucional no município de Coari. Há um desmonte da rede de proteção da criança e adolescente e há também quebra de regras relacionadas à proteção de testemunhas, ao bom andamento das instituições naquele município. Infelizmente, faltou coragem ao Tribunal de Justiça para decretar uma intervenção necessária para repor a ordem pública naquela cidade. Em janeiro de 2014, uma comissão de parlamentares entrou com uma representação junto ao Ministério Público pedindo uma intervenção na cidade. Os parlamentares acionaram o órgão na expectativa de que o MPE ingressasse na Justiça com um pedido de afastamento do prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Nós tínhamos apresentado esse pedido junto ao Ministério Público, alguns parlamentares, eu subscrevi também, e o Ministério Público acatou, achando que aquelas informações, as denúncias apresentadas eram suficientes para justificar um pedido de intervenção e por isso que encaminharam para o Tribunal de Justiça, que de forma liminar não aceitou, não acatou o pedido de intervenção e agora teve o julgamento efetivo da representação, no caso da ação que o Ministério Público apresentou. O pedido do MPE foi julgado no início de outubro, mas foi negado pelo relator e os demais desembargadores apoiaram a decisão. Após o julgamento, o MPE entrou com embargos de declaração pedindo a revisão do relatório, alegando omissão e contradição. Mais uma vez, o pedido foi negado. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares criticaram a decisão do Tribunal de Justiça e a posição da Câmara Municipal do município quanto a votar o pedido de cassação do mandato de Adail. O que nós precisamos é um afastamento definitivo, mas infelizmente a Câmara de Coari não tem a coragem, não tem a altivez, para dizer a verdade, não tem uma vergonha na cara para cassar o mandato do prefeito Adail. Com todas essas condenações, os vereadores de Coari continuam, em sua absoluta maioria, omissos. A gente vê que no município, apesar do prefeito estar preso, continua a influência dele lá, com secretariados, com ameaças de pessoas que vamos dizer, denunciaram situações que, inclusive, é relacionada à pedofilia. E é lamentável que o tribunal não veja essa situação. Mas nós vamos continuar insistindo que, primeiro, que o julgamento do prefeito tenha um final, são várias ações, e ao mesmo tempo ficar atento ao que acontece lá no município. Se for necessário, a gente reapresenta um novo pedido. A presidente Dilma Rousseff vetou o projeto de lei que reduziria a contribuição social do empregador e do empregado doméstico ao INSS. O valor descontado, entre 8% e 12%, cairia para 6%. Dilma alegou que a iniciativa pode gerar impacto negativo nas contas da União. O projeto de lei 7.082 de 2010, aprovado pelo Congresso Nacional, foi vetado pela Presidente da República. A legislação criaria uma alíquota única de 6% sobre o salário para contribuição social recolhida por empregador e pelo trabalhador. Atualmente, as alíquotas variam entre 8%, 9% e 11% para o funcionário doméstico, enquanto a contribuição devida pelo patrão é de 12% do salário do empregado. Para rejeitar a proposta, a presidente alegou contrariedade ao interesse público e impacto negativo nas contas do governo federal em cerca de 600 milhões de reais por ano. O atendimento à população realizado pelo INSS foi avaliado hoje em audiência pública. De acordo com o deputado Marcos Rota, que fomentou o debate, médicos peritos do órgão estariam limitando a concessão de benefícios. A audiência pública reuniu no plenário da Assembleia Legislativa trabalhadores e representantes de diversos sindicatos e o Instituto Nacional do Seguro Social no Amazonas. As categorias tiveram a oportunidade de relatar as dificuldades em receber o benefício. Eu solicitei o meu benefício junto ao INSS, ele foi indeferido umas 4 vezes. Voltei à instalação para saber o porquê do indeferimento e me disseram que eu não tinha condição de segurado para receber o benefício no momento. O que ocorreu? Fui no serviço social da instalação, lá no INSS, a assistente social me concedeu o seguinte: seu Lorival,
O senhor está perdendo o seu tempo em entrar no INSS. O senhor não tem condição de segurado. Proposta pelo deputado do PMDB Marcos Rota, o parlamentar explicou que recebeu muitas denúncias de trabalhadores que solicitaram o benefício do INSS, mas que tiveram pedido negado pelos peritos do órgão, mesmo com laudos médicos atestando incapacidade de continuar trabalhando. Na ocasião, Rota ofereceu apoio da Assembleia Legislativa para tentar resolver a situação. Fizemos essa sugestão para que todos os problemas fossem encaminhados através dos sindicatos, através das associações, com a participação do Poder Legislativo, com a participação da Assembleia Legislativa, a fim de que o INSS possa recepcionar esses problemas e dar um posicionamento, ou se resolve o caso ou não se resolve, até para que o cidadão possa procurar guarida em outros mecanismos, como o Ministério Público ou a própria Justiça Federal. O gerente executivo do INSS, Bergson de Mello, disse que as denúncias precisam ser verificadas e acredita que a realização de um mutirão não é viável. As denúncias feitas pelos trabalhadores, elas precisam, como se trata de denúncias, ser comprovadas. E, mediante a comprovação, a gente poderia tomar imediatamente providências, inclusive se fosse necessário punição. Com relação ao mutirão, quando eu faço um agendamento, eu não sei onde eu vou cair, eu posso até escolher. Mas esse mutirão já perderia então um pouco a fisionomia, né, de mutirão, não teria esse ajuntamento, né? Só do setor de construção civil, pelo menos 1.300 trabalhadores já tiveram pedidos de benefícios rejeitados por conta de reprovação na perícia médica do INSS. 10 de dezembro é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em alusão à data, o deputado José Ricardo destacou os avanços na qualidade de vida dos brasileiros por conta das ações de inclusão social da União. O deputado do PT falou sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos e destacou os avanços nas políticas de inclusão social e nas ações voltadas à inclusão e ao combate às desigualdades sociais do governo federal. José Ricardo citou os estatutos que protegem categorias específicas, como idosos, crianças e jovens. E nós tivemos avanços também no Brasil porque nos últimos 12 anos foram implementadas políticas públicas para garantir os direitos das pessoas. Não só estruturas públicas foram criadas no sentido formal, institucional, como nós temos uma secretaria com status de ministério no Brasil dos direitos humanos, mas são as políticas sociais, política de inclusão social, política de combate à desigualdade social, a política de combate à mortalidade infantil, o combate à desnutrição. E assim nós temos tantos avanços, por isso a qualidade de vida do brasileiro. A data visa homenagear o empenho e dedicação de todos os cidadãos defensores dos direitos humanos e pôr um fim a todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos. E foi escolhida para honrar o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, a 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa declaração foi assinada por 58 estados e teve como objetivo promover a paz e a preservação da humanidade após os conflitos da Segunda Guerra Mundial, que vitimaram milhões de pessoas. A deputada Conceição Sampaio aparteou o parlamentar e falou da importância dos direitos essenciais, como o saneamento básico, a moradia e a segurança pública. A gente só vai ter essa qualidade de vida verdadeiramente quando o saneamento básico estiver na pauta realmente de cumprimento de qualquer governo. Isso faz a diferença, deputado José Ricardo. Então, nós temos aí, dentro desse dia universal de luta pelo resgate da dignidade humana de homens e de mulheres, que a gente tenha esse olhar macro, realmente, que a gente possa buscar, através de políticas públicas, a inserção deste homem e desta mulher, combatendo a violência, não só a violência física que deixa hematomas, mas tantos outros tipos de violência que certamente mancham também a vida de qualquer pessoa. Detentos do Amazonas serão monitorados com pulseiras eletrônicas e deputado Chico Preto critica as alterações na lei fiscal do Estado. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa
através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, apresentou no ano passado um indicativo ao governo para a implantação de tornozeleiras eletrônicas nos detentos do Estado. Hoje, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos inaugurou o Centro de Operações e Controle do Sistema Prisional do Amazonas, que inclui o uso dos dispositivos. A medida é para evitar fugas nos presídios. Técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas reprovaram as contas de 15 deputados eleitos no Estado. Os pareceres serão analisados pelo Ministério Público. Na opinião da Comissão de Prestação de Contas do Tribunal Regional Eleitoral, as contas eleitorais de 5 deputados federais eleitos pelo Amazonas e de pelo menos 10 deputados estaduais devem ser desaprovadas. As informações estão disponíveis no item Acompanhamento Processual no site www.tre-am.jus.br. Os pareceres dos técnicos do TRE não são definitivos. O Ministério Público Eleitoral deverá analisar as contas para que, então, os membros do tribunal julguem as matérias. Para a comissão, as contas dos deputados federais eleitos Alfredo Nascimento, Arthur Bisneto, Átila Lins, Paulderney Avelino e Silas Câmara possuem irregularidades ou falhas comprometedoras e, por isso, devem ser desaprovadas. Nos cargos majoritários, a comissão opinou pela aprovação com ressalvas das contas do senador eleito Omar Aziz. Já as contas do governador José Melo ainda não possuem parecer conclusivo da comissão. Entre os deputados estaduais foram consideradas aprovadas com ressalvas as contas de Josué Neto, Augusto Ferraz, Abdala Frache, Belarmino Lins, José Ricardo, Carlos Alberto e Ricardo Nicolau. No site do tribunal não estão disponíveis os pareceres técnicos dos deputados estaduais eleitos Bosco Saraiva, Vanderlei Dallas, Adjuto Afonso, Vicente Lopes e Doutor Gomes. A desaprovação das contas não impede a diplomação dos candidatos eleitos, marcada para o próximo dia 18, mas pode ser objeto de ações do MPE na Justiça Eleitoral. Hemoan, em parceria com o Ministério da Saúde, lança projeto Hemocentro Sustentável. A ideia é implantar medidas que diminuam gastos e atraiam mais doadores. A apresentação do projeto ocorreu nesta terça-feira, 9 de dezembro, na sede do Hemoan, zona centro-sul da capital. Segundo o coordenador do projeto, vinculado ao Ministério da Saúde e Universidade de Brasília, Caio Silva, a ideia é usar recursos como energia solar e outras medidas sustentáveis. Trabalha com o conceito de urbanização sustentável, em que a gente consegue trabalhar desde a escala da cidade, como tornar o edifício mais aberto à população e assim conseguir convidar os doadores. Então a gente trabalha tanto na dimensão que o edifício se torne mais inteligente, mais econômico, com sistemas mais modernos, tanto de ar-condicionado quanto de iluminação. E, na verdade, o edifício passa a ser um edifício mais inteligente para o governo, ou seja, é um edifício que vai economizar energia, e ao mesmo tempo é um edifício que vai estar mais aberto às pessoas da cidade e assim atrair mais doador, tanto dentro de uma lógica de humanização dos espaços da saúde. Além da apresentação do projeto, foi anunciado ainda o início da implantação do banco de células do cordão umbilical, além da construção de núcleos em alguns municípios polo do estado. O presidente do Hemoan, Nelson Frage, afirmou que as medidas irão promover a economia de recursos e ampliar o número de pessoas atendidas.
O Hemon está expandindo-se, está construindo um hospital, está construindo um banco de células do cordão, está construindo núcleos no interior e o Ministério fez uma proposta de repaginação desta região que o Hemocentro e o hospital e aí uma parte da área do centro psiquiátrico no sentido de criar um ambiente acolhedor para a população, para procurar o Hemocentro e estabelecer uma redução nos custos operacionais. A questão do conceito de sustentabilidade, ele visa também a economicidade, né, no ponto de vista da iluminação, do ponto de vista do uso racional da água e da energia. Para os próximos anos, a meta do órgão é se expandir. A ampliação das atividades foi o principal assunto debatido durante sessão de tempo concedida à instituição na Assembleia Legislativa. O evento, de autoria do deputado Davi Almeida, ocorreu no dia 3 de dezembro. Além da implantação de hemocentros no interior, um hospital do sangue está em construção na capital, com previsão para término das obras em 2016. Número de divórcios aumentam no Amazonas, é o que aponta uma pesquisa do IBGE. O levantamento mostra que o estado registrou mais de 5.000 separações em 2013, quase 3% a mais que no ano anterior. Mesmo com o casamento em alta no Brasil, os números de divórcio registrados apontam uma redução no tempo do relacionamento. É fato que os brasileiros estão se casando mais, porém os casamentos estão mais curtos e a quantidade de divorciados crescendo em algumas regiões. Só em 2013, mais de 1 milhão de casais oficializaram a união nos cartórios do país. Os dados são de uma pesquisa sobre registro civil feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Amazonas representa bem esta realidade. Nos últimos 10 anos, o tempo de duração média de um casamento no estado caiu de 17 para 14 anos. Só no ano passado foram registrados 5.507 divórcios, 2,8% a mais que em 2012. De acordo com a pesquisa, o Amazonas foi o segundo estado da região norte com o maior número de divorciados, atrás apenas do Pará, com 5.524 divórcios registrados em 2013. Como a lei do divórcio hoje quebrou vários caminhos que precisavam ser percorridos, hoje é muito comum em qualquer discussão, na primeira discussão, o casal já resolve, ou a própria mulher, ou o próprio marido, vai num cartório e já resolve com a separação. Então, essa celeridade também, em função dessa nova legislação, isso, ao meu ver, tem contribuído. Em relação ao número de casamentos, os números do Amazonas estão na contramão dos registros do país. Os dados da pesquisa também mostram que caiu de 6,6% em 2012 para 5,4% no ano passado. Os números de casamentos legais do estado. Foram oficializados mais de 17 mil uniões em 2013. Casamento se constrói no dia a dia. Nenhuma relação é fácil. E quando você realmente está decidida a tomar uma decisão, que é uma decisão difícil, lógico, e esse casal resolve construir uma vida a dois, é preciso também lembrar que o dia a dia não é uma coisa fácil. Então, a gente tem que primeiro entender. Eu entendo a família como base da sociedade, luto muito por ela, acredito nela, acho que nós não vamos diminuir os problemas que nós temos na vida moderna, a violência urbana, o desgaste, a falta de respeito das pessoas com as pessoas, se a gente não olhar para dentro de casa. A audiência pública na Assembleia trará debate sobre a proposta de venda da Cigás. E deputado Chico Preto critica as alterações na lei fiscal do estado. Veja no resumo de notícias. E uma audiência pública será realizada na Assembleia para tratar sobre a proposta de venda da Companhia de Gás do Amazonas. A autoria do deputado Chico Preto, que é contra a privatização da empresa. Mas o presidente da Cigás alerta que a privatização trará competitividade e benefícios ao estado. No cenário até 2011, a presença do estado foi muito importante, porque muito do que ocorreu dependeu de ações políticas. Depois que o Estado consolidou o sistema, né, a Cigás como concessionária, e aí a coisa tem um pouco de política pública, porque o gás interessa a todos, é o desenvolvimento do Estado, e também um pouco de negócio. Então, quando há negócio, aí o governo atrapalha. Atrapalha porque a influência política, atrapalha porque os prazos governamentais são
problemáticos. Então, se você quer fornecer um gás para uma grande empresa do distrito e ela pedir prazo, eu não tenho como dar prazo, porque eu vou precisar de fazer licitação para comprar grampo. O governo congela a tarifa e, claro, como se trata de uma questão pública, a tarifa tem que ser igual para todos, mas no mundo do negócio não é assim. No mundo dos negócios, o dia a dia, a capacidade de negociação, quem consome mais vai ter desconto maior, como é no mundo do comércio. E aí eu acho que a presença do poder público não ajuda. A alteração da lei fiscal estadual aprovada na semana passada pela Assembleia foi criticada pelo deputado Chico Preto. A legislação permite ao governo o remanejamento de até 40% do orçamento. O governo do estado do Amazonas tem um orçamento este ano de 16 bilhões de reais, 40% de remanejamento, até 40%. O governador do estado pode, sem efetiva consulta à Assembleia, tirar dinheiro da educação, botar dinheiro em obras, tirar dinheiro em obras, botar na cultura, tirar da cultura, colocar no saneamento básico, tirar da saúde e colocar em outros lugares. O governador pode, em até 40%, refazer o orçamento aprovado pelos deputados aqui na Casa. E vamos à agenda parlamentar. No dia 11, deputado Josué Neto recebe visita oficial do embaixador da Alemanha às 11 horas da manhã no gabinete da presidência da ALEAN. E mais, deputado Marcos Rota se reúne com representantes do Ministério Público, Defensoria e PDG Aliança na sala da CDC, na sede do Legislativo, ao meio-dia. No dia 12, deputado Luiz Castro participa do curso de Educação Ambiental no mini-plenário Bete Azizi, às 8 horas da manhã. No dia 15, deputado Luiz Castro realiza audiência pública para discutir os direitos ainda não reconhecidos ou limitados pelo aparato burocrático do Estado brasileiro em relação aos estrangeiros residentes no Amazonas, às 9 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 16, deputado Sidney Leite promove sessão especial de entrega do título de cidadão do Amazonas ao empresário Mahmoud Youssef, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 17, deputado Ricardo Nicolau realiza sessão especial de entrega do título de cidadão do Amazonas à deputada Conceição Sampaio, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E veja agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. Parlamentares intensificam a apreciação de projetos de lei antes do recesso parlamentar. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, garante votação da lei orçamentária anual para a próxima semana. E o atendimento à população no INSS é avaliado em audiência pública. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Uma ótima noite para você e até amanhã.